O silêncio naquele pedaço esquecido do mundo era quase ensurdecedor. As árvores altas se erguiam como sentinelas sombrias, seus galhos retorcidos parecendo braços esqueléticos que tentavam agarrar alguma coisa no vazio. O vento sussurrava entre as ruínas, carregando consigo lembranças de um passado que ninguém ousava esquecer. Era como se o próprio tempo tivesse parado ali, congelado no instante em que tudo mudou. Chernobyl. Um nome que, até hoje, arrepia quem o escuta. O lugar onde a vida foi arrancada de suas raízes em uma única noite. Uma explosão. Um erro. Uma sentença de morte invisível espalhada pelo ar. Em 1986, a cidade e seus arredores foram condenados ao abandono. Ruas inteiras transformadas em cemitérios urbanos, onde apenas a poeira e a ferrugem testemunhavam o passar dos anos. Casas deixadas para trás às pressas, brinquedos largados no chão, pratos ainda postos à mesa, como se o jantar tivesse sido interrompido por um pesadelo que nunca terminaria. Mas, contra todas as expectativas, a natureza encontrou uma forma de sobreviver. Ou pelo menos foi isso que um grupo de cientistas tentou provar quando decidiu instalar câmeras nas profundezas da floresta de Chernobyl. O objetivo era simples, mas assustador: entender o que havia acontecido com a vida selvagem depois de tanto tempo exposta à radiação. Muitos acreditavam que os animais haviam sido extintos ou estavam vivendo em condições horríveis, deformados, doentes, sobrevivendo em meio ao veneno invisível que ainda impregnava a Terra. O experimento começou sem grandes expectativas. As câmeras foram posicionadas em diferentes pontos estratégicos da zona proibida, lugares que nenhum humano ousaria pisar sem uma proteção adequada. Os primeiros dias foram monótonos. O vento balançando os galhos, algumas sombras passando ao longe, nada além do esperado. Mas então, na calada da noite, algo aconteceu. As primeiras imagens capturadas revelaram algo perturbador. Os cientistas congelaram diante das telas. Ali, no meio da floresta assombrada, uma criatura emergiu das sombras. O coração de um dos pesquisadores bateu mais rápido. Um lobo. Não um lobo qualquer, mas um animal grande, forte, saudável. Seus olhos brilhavam na escuridão como pequenas chamas, e sua presença solitária parecia comandar a noite. Ele não estava doente, não estava fraco. Pelo contrário, outros registros começaram a surgir. O que veio a seguir foi ainda mais assustador. Javalis selvagens, dezenas deles, movendo-se livremente como se fossem os verdadeiros donos daquele lugar esquecido. Criaturas que deveriam estar lutando para sobreviver agora corriam vigorosas, sem predadores humanos para caçá-las ou espantá-las. Mas não eram apenas eles. Conforme as gravações se acumulavam, novas surpresas emergiam das sombras. Corços delicados caminhavam entre as ruínas, seus olhos arregalados refletindo a luz como pequenas lanternas. Raposas de cauda farta corriam entre os prédios abandonados, farejando restos de um mundo que não mais existia. E então, algo inesperado. Os cientistas esfregaram os olhos, incapazes de acreditar no que viam. Um lince euroasiático. Aquela era uma visão impossível. Esses felinos majestosos haviam desaparecido da região há décadas, caçados, expulsos por humanos que um dia chamaram aquele lugar de lar. No entanto, ali estava ele, movendo-se com uma elegância quase sobrenatural, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, como se tivesse retornado para reivindicar o que era seu. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Foi numa madrugada silenciosa que uma das câmeras capturou algo que ninguém esperava. O arquivo de vídeo foi aberto com descrença, como se o que estava ali fosse fruto de um delírio. Mas não era. Entre as árvores, um vulto imenso caminhava com passos pesados, deixando marcas profundas no solo úmido. Sua pelagem espessa se agitava ao vento, e seus olhos eram pequenos pontos escuros na imensidão da noite. Um urso. Mas não qualquer urso. O urso pardo, que havia desaparecido da região muito antes mesmo do desastre nuclear, agora andava novamente por Chernobyl. Os cientistas sentiram um arrepio percorrer a espinha. Como aquilo era possível? Como um animal daquele porte, supostamente incapaz de sobreviver em um ambiente contaminado, havia retornado? A resposta era ainda mais perturbadora do que qualquer um imaginava. A ausência do homem havia feito algo que ninguém previu. Sem caçadores, sem máquinas destruindo a floresta, sem cidades em expansão consumindo cada pedaço de natureza, Chernobyl havia se transformado em um refúgio inesperado. Um lugar onde a vida selvagem florescia sem a interferência humana. E então veio a pergunta que ninguém queria fazer. Quem era, afinal, o verdadeiro inimigo da natureza? A radiação,
tão temida e devastadora não havia sido capaz de exterminar aquelas criaturas. Algumas mutações ocorreram, é claro, mas surpreendentemente, os animais estavam mais fortes e numerosos do que antes. A floresta, outrora envenenada pela mão humana, agora parecia respirar de novo. Os cientistas olharam uns para os outros. Se a natureza era capaz de se recuperar mesmo nas condições mais extremas, o que isso significava para o restante do planeta? Talvez a verdadeira ameaça nunca tenha sido a radiação. Talvez o maior desastre nunca tenha sido o acidente nuclear. Talvez a maior ameaça à vida selvagem sempre tenha sido o ser humano. Enquanto as câmeras continuavam gravando, capturando novas imagens de um mundo que ninguém esperava ver, uma verdade se tornou inegável. Chernobyl, o cenário de uma das maiores tragédias da humanidade, agora carregava outro significado. Não apenas destruição, mas renascimento. E assim, no silêncio daquela floresta proibida, os lobos uivaram para uma lua esquecida, os linces deslizaram entre as sombras e os ursos, antigos reis da terra, voltaram para casa.